E aí, galera do canal, tudo bem? Professor Ismael Santos aqui ainda na nossa série de videoaula de redação. Hoje nós iremos aprender um pouco o que vem a ser dissertação e argumentação. Então, se você está aí com seu caderno, deixe ele aberto, coloque os seus post-its de anotações tudo em ordem, porque agora nós iremos ter o conteúdo principal da redação do Enem. É isso mesmo. Roda o VT. Quando muitos candidatos dão de cara na redação do Enem, ele se pergunta da seguinte forma: mas o que é produzir um texto dissertativo, argumentativo, sobre um tema X? Então, nesse caso, você vai entender agora todo o passo a passo de que vem a ser dissertação e argumentação. Primeiro, que nós iremos entender o que é dissertação. Então, a dissertação é a exposição ou explanação de ideias, podendo conter traços de argumentação. Então, é a exposição de ideias. É você colocar suas ideias em um texto. Isso aí é o ato de dissertar. Então, há três partes básicas dentro da dissertação. Então, isso é característico da dissertação, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Agora, eu irei explicar para vocês passo a passo de o que é que tem que conter dentro da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. A primeira coisa que tem que se analisar é a introdução. Dentro dela, é necessário se apresentar uma ideia, ou seja, a ideia principal ou núcleo do texto, que é chamadas teses. Quando um professor fala a você que dentro da redação do Enem precisará ter as teses, porque as teses são dois argumentos principais, duas ideias principais que você vai defender elas dentro de todo o seu texto, desde a introdução até a conclusão. Então, o principal objetivo é esse, que na introdução você vai ter que apresentar as informações principais que serão trabalhadas no seu texto, levando-se em consideração as duas teses iniciais que terão que ser apresentadas na sua introdução, tá certo? Em outras videoaulas eu irei explicar todo esse passo a passo. Como essa primeira aula é mais para compreender, vocês irão ficar por dentro. É isso aí, beleza? Então, olha só. O que vem a ser o desenvolvimento? É o ato de desenvolver. Então, dentro do desenvolvimento, ele é dividido em duas partes. Eu tenho a primeira parte e eu tenho a segunda parte. Como assim, professor? Se na introdução você teve duas teses, você vai trabalhar a primeira tese no primeiro parágrafo do desenvolvimento e a segunda tese no segundo parágrafo do seu desenvolvimento. E na conclusão, você vai concluir essas duas teses. Então, nesse caso, eu vou logo adiantar para vocês. Toda a redação seria mais fácil você criar ela com 4 parágrafos, em que no primeiro parágrafo vem a introdução, certo? Vem a introdução com as duas teses sendo apresentadas. No desenvolvimento teremos 2 parágrafos, um para defender a primeira tese e o outro para defender a segunda tese. E na conclusão eu irei concluir as duas teses dando o meu ponto de vista a respeito do tema geral. Por exemplo, eu trouxe hoje para vocês um exemplo básico de introdução e em outras aulas eu irei me aprofundar mais ainda sobre essas questões. Olha só. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, publicada em 1948, todo indivíduo tem o direito de manifestar livremente sua crença religiosa. Em oposição a tal preceito do documento, vê-se que muitos brasileiros em pleno século XXI sofrem discriminações devido à sua religião adotada. Nesse contexto de intolerância, há 2 fatores que não podem ser negligenciados, como o desconhecimento populacional sobre as diversas correntes religiosas existentes e a causa da grande violência contra os grupos religiosos. Então eu vou ter primeiro o desconhecimento e a violência. Essa é a minha introdução. Percebam que eu fiz uma alusão histórica sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, publicada em 1948, algo que já foi publicado lá no passado e que ainda hoje está presente, mas que as pessoas ainda continuam fazendo errado. Então eu fiz a alusão histórica, apresentei as minhas duas teses iniciais, que foi o quê? O desconhecimento e a violência. Então, nesse caso, essas duas teses, o desconhecimento e a violência, eu precisarei trabalhar em toda a minha redação, certo? Ou seja, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu vou trabalhar o desconhecimento, as causas dele e as consequências, o porquê que acontece. Na conclusão, eu vou concluir o que? Essas duas teses. Então, não esqueçam da seguinte parte principal, que é a primeira tese eu vou trabalhar no meu primeiro parágrafo do desenvolvimento.
A segunda tese, eu irei trabalhar no segundo parágrafo do desenvolvimento. E na conclusão, eu vou concluir, fechar todo o meu texto. Beleza? Então, olha só. Neste exato momento, iremos entender agora o que vem a ser a argumentação. Primeiro, entendemos o que é dissertação, que é o ato de escrever de forma organizada todo o texto, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu disse para vocês que na introdução tem que ter as teses principais, que vocês irão discorrer todo o texto. O desenvolvimento tem que ser dividido em 2 parágrafos, em que no primeiro parágrafo você vai trabalhar a primeira tese e no segundo parágrafo você vai trabalhar a segunda tese. Já na conclusão você vai dar o seu ponto de vista para defender as suas 2 teses apresentadas. Então agora vamos entender um pouco o que vem a ser a argumentação. A argumentação visa, sobretudo, convencer, persuadir ou influenciar o leitor ou ouvinte. Procura-se principalmente formar a opinião do leitor ou ouvinte, tentando convencê-lo de que existe uma razão, tá, do que está sendo apresentado dentro da verdade. Então, por isso que você precisa utilizar palavras organizadas e não palavras difíceis dentro da sua redação. Muitos candidatos acabam que utilizando palavras que nem eles conhecem, segundo para quê? Para poder deixar o texto bem elegante. Mas entenda uma coisa, o avaliador do Enem, ele não quer saber se você colocou palavras difíceis, porque quanto mais fáceis vocês forem, melhor será para a compreensão dele. Por esta razão, você precisa ser organizado, colocando palavras fáceis, todo o contexto bem explicado, para não ter dificuldades depois, certo? Então, olha só. Dentro da argumentação, você precisa convencer, mediante o que você apresentou, tem que colocar a prova do que está sendo verdade, dar uma luz para que seu avaliador perceba que vocês conhecem o conteúdo e que você saiba dele, certo? Então a argumentação ela baseia-se nas ações principais da lógica, entretanto, nos debates, nas políticas, nas discussões que tratavam todo um instante na simples conservação, na impressão do conteúdo. É isso mesmo. Então, a argumentação é o ato de você colocar palavras simples que possa persuadir e chamar a atenção do seu avaliador. É isso aí. A videoaula de hoje finaliza por aqui e você acompanha as outras videoaulas. Então, se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. Ative já os sininhos para receber as notificações e fique por dentro de todos os nossos conteúdos. Inscreva-se já, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos ao máximo que puderem e traga eles aqui para dentro do nosso canal. Aguardo vocês até no próximo vídeo.